Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a geração Y. Esse assunto ele veio à tona porque as pessoas querem entender como pensam essa geração da molecada que está chegando no mercado de trabalho agora, 20 e poucos anos, aquela coisa toda. Então, os sociólogos chamaram essa geração de geração Y. E nós precisamos entender um pouco primeiro como chegamos nessa geração, para depois tentar entender qual é a relação, como se comporta essa geração no mercado de trabalho, que é o nosso objetivo principal aqui. Mas nessa primeira parte, a gente vai entender como se chegou a essa geração. Na verdade, o nome Y aí não tem nada a ver com sequência alfabética. A gente vai entender um pouquinho por que chegou nesse nome, né? Mas vamos lá. Então, nessa primeira parte, nós vamos dizer o que é essa tal de geração Y. Bom, muitos acusam essa geração de serem distraídos, superficiais e até egoístas. Mas é impressionante que eles se preocupam com o meio ambiente de verdade, têm fortes valores morais, e eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão mudar o mundo, como aconteceu nas gerações anteriores. Quero dar alguns exemplos para vocês. Eu coloco aqui, ó, Priscila só faz o que gosta. É uma característica, essa coisa de fazer o que gosta, tudo que faz tem que ter um porquê, tem que ter um motivo muito sólido, tem uma certa impaciência com coisas desagradáveis. É uma característica dessa geração chamada geração Y. A Frances, ela não consegue ficar mais de que 3 meses no mesmo emprego. É uma outra característica dessa geração também. A coisa é muito imediatista, é sempre para agora, é sempre rápido. Afinal de contas, eles nasceram, né, com a coisa muito rápida acontecendo, então isso foi meio que impregnado e se reflete depois no mercado de trabalho. O Lucas, acho que eu já vi esse Lucas em algum lugar, hein? Ele leva a sério esse papo de meio ambiente. Não é da boca para fora, né? Não é, a coisa realmente veio sendo interiorizada. É lógico que isso é um reflexo da forma que os educadores têm tratado a questão do meio ambiente já há alguns anos. Então, como eles cresceram já no ambiente educacional que visa meio ambiente, a coisa acabou ficando natural também. Bom, então eles são impacientes, são preocupados com si próprios, interessados em construir um mundo melhor, e em pouco tempo vão tomar conta do planeta. Não tenham dúvida disso. Não adianta resistir, não adianta brigar, não adianta fazer cara feia. O fato é que é o curso natural da história. Uma geração segue outra geração. Então, mais do que criticar, nós precisamos entender como eles pensam, como eles reagem e o que nós podemos fazer para aproveitar os potenciais, os valores, as habilidades que essa molecada, essa geração Y tem, e tem muito forte e que precisa ser canalizado de forma eficiente. Bom, então o que é então essa geração Y? Segundo os sociólogos, eles são pessoas nascidas de 1980 a 1992. Alguns sociólogos vão colocar um ano a mais ali, um ano a menos aqui, mas não faz muita diferença. Eles foram concebidos já na era digital, numa situação democrática, e num momento de ruptura da família tradicional. Ou seja, já começa a se mexer um pouco aqui no conceito de família. São acostumados, olha isso é muito importante, eles são acostumados a pedir e ter tudo o que querem. Então isso é uma característica. Então, quando a pessoa nasce podendo pedir e ter tudo o que querem, gera uma série de valores que acabaram fazendo parte dessa geração. Mas ainda são considerados folgados, distraídos, superficiais e insubordinados. Na verdade, quando nós vamos analisar isso aqui a fundo, para eles não são folgados, eles não são distraídos, não são superficiais e nem insubordinados. Mas a relação que eles têm com esses fatores aqui são diferentes das outras gerações. Então, por isso que eles são muitas vezes mal interpretados mesmo. Y, ok. Para responder o que é a geração Y, nós precisamos entender como chegamos até ela. Quais foram as gerações que vieram antes? Como elas pensavam? Como elas se comportavam? E para a gente entender isso, eu preciso entender o conceito de ser jovem.
E ser jovem tem a ver com uma coisa muito interessante. Por que eu quero frisar essa coisa de ser jovem? Porque antes de 1940 não se tinha esse conceito de juventude. A pessoa era um adulto, mas com uma idade inferior. Não tinha esse conceito de ser jovem. Ser jovem passou a ser ligado a essa palavrinha aqui, ó, mudança. Mudança de quê? Linguagem, atitude e opiniões. Então, ser jovem é querer mudar. Ser jovem é querer questionar. Então, questionar o quê? A forma como eu falo, a forma como eu tenho as minhas atitudes e principalmente as opiniões que são dominantes no momento, tá? E essa geração Y, atualmente, ela está mudando muito mais do que as gerações anteriores. Muito porque elas são meio que o mix de todas as outras gerações. Nós vamos entender isso. Tudo começou lá antes de 1945 com os tradicionais. Então, os sociólogos começaram a chamar essa população aqui de tradicionais. Como que eles eram? Eles enfrentaram as grandes guerras, a Grande Depressão, eram pessoas acostumadas com hierarquias rígidas, né? E tinham uma relação com as empresas que eles trabalhavam de prazer e de fidelidade, então acabavam ficando muitos anos na mesma empresa. E isso aqui é bem clássico. Estavam dispostos a se sacrificar para alcançar os seus objetivos. Então é muito comum você conversando com seu avô, conversando com uma pessoa mais velha, ela vira e diz aquela frase clássica: olha, meu filho, o avô trabalhou a vida inteira para ter essa casa, para conquistar esse sítio. Era uma característica dos tradicionais. Eles estavam dispostos a pagar esse preço aqui, ó, para chegar no objetivo. Diferente das gerações que vieram. Os tradicionais tiveram seus filhos durante as décadas de 40 e 60, num período pós-guerra, que houve uma explosão na natalidade no mundo inteiro. As gerações dessa época aqui é muito comum terem 8 irmãos, 12 irmãos, e não é uma característica isolada do nosso país. Tanto é que essa geração que veio posterior foi chamada de babies boomers. Explosão de bebês mesmo. Isso tem um motivo. Olha o gráfico aqui, ó. Então, até 1945, as famílias tinham em média 2,8 filhos. E durante os anos de 1945 a 1960, essa média por família subiu até 4,5, ou seja, dobrou o número de crianças, né? Então, essa explosão aqui, ela trouxe uma nova geração, que são os baby boomers. Então vamos lá. Quem são esses baby boomers então? De 1946 a 1964, eles nasceram no pós-guerra, já rompendo com padrões, tinham essa coisa de lutar pela paz, já num ambiente muito mais otimista e visionário do que a geração anterior. Né? Já estavam experimentando, mesmo que embrionariamente, uma educação mais focada nos filhos, né? E a relação com os superiores passou a ser uma relação de amor e ódio, né? Eles eram muito mais focados do que a geração anterior em trabalhar em grupo. Olha aí o embrião da geração Y, hein? Eles preferiam estar onde o senso comum estava. Então vamos lá. Essa geração aqui realmente explicou o que é ser jovem. Porque de repente eles começaram a usar a música para fazer algumas coisas. Fazer o quê? Transgredir velhos costumes, fortalecer as minorias e protestar contra a injustiça. Ok, nós queremos transgredir, nós queremos fortalecer, nós queremos protestar, vamos fazer isso como? Vamos usar a música. Então aí nós tínhamos os Beatles na Europa, Elvis Presley nos Estados Unidos, a Jovem Guarda no Brasil, e realmente isso é muito patente, você consegue pesquisar isso conversando com seus pais. Então, os baby boomers conquistaram e explicaram o que é ser jovem, né? Os valores foram todos questionados. O comportamento foi todo redefinido. Então, eles usavam eventos e situações e protestos para alguma coisa. Então, veja só, o festival de Woodstock, ele teve uma premissa lá. Qual foi? Ele protestou contra a guerra do Vietnã.
Na Europa, na França, teve a revolta estudantil contra o quê? O descaso do governo com o jovem. Em paralelo a tudo isso, nós tínhamos o que lá? Revolução sexual feminina, movimento em prol das minorias e muitas outras coisas acontecendo. A coisa começou a ferver. A partir do quê? Dos jovens. Ok. Só que esses baby boomers aí também tiveram seus filhos. E como ninguém tinha ideia do que viria pela frente, se considerava essa próxima geração dos filhos desses bicho grilo aqui como uma incógnita, né? Um X, né? Então a geração foi chamada de geração X por conta da incógnita, da dúvida. Então nós temos lá, os tradicionais tiveram seus filhos que foram os baby boomers tiveram a geração X, na qual eu me incluo. Eu sou aqui de 75, né? Ok. Como essa geração X